Oi, tudo bem? Trouxe para vocês agora um case de processo administrativo. Vocês vão ver que é um projeto simples, que é um projeto rotineiro, mas é aquele projeto que a gente fala que deu certo, bonitinho, bem feitinho dentro da metodologia. Ou seja, é um caso administrativo um pouco diferente, né? Para a gente poder estar apreciando também. Analisamos então a capabilidade inicial do processo, né? De acordo com a meta estabelecida ao nível sigma de 0,36. E aí, para o outro indicador, 1,56. Começamos então de cara a utilizar um FEMEA, porque muitos aspectos do reator são aspectos técnicos. A gente deveria ver quais modos de falhas que ocorriam de acordo com os cenários específicos que aconteciam. E esses cenários, muitas vezes, não existia uma análise de falha. Você tinha o cenário, você não tinha as causas que geravam aquilo. O FEMEA, então, foi uma ferramenta que nos ajudou muito a identificar as perdas físicas, né, dentro do processo. Começamos a trabalhar com alguns paretos também, né, para a gente priorizar pelo menos onde que ocorriam essas perdas, ou pelo menos qual o impacto na produção, nesse caso, de 2005 a 2007. E aí chegamos a uma incógnita. Qual que era essa incógnita? Uma vez que a gente não tinha as causas bem definidas, não tinha um histórico, não tinha uma análise de falha, mas tinha os cenários e tinha os números que esse cenário gerava, as variáveis do processo, como elas se comportavam, a sugestão à época que eu dei para o Belt foi que a gente caísse para modelagem estatística. E o princípio de todo modelo estatístico, ele tem que ser através de estudos de regressão, testes de hipótese. Foi o que a gente começou a fazer nesse cenário. E aí foi espantoso. Porque quando a gente começou a estudar os cenários em separados, nós achamos um valor de 94,5. Para quem trabalha em indústria, sabe que esse valor é um valor quase que impossível de ser alcançado. O que eu quero dizer? Que as variáveis estudadas da equação correspondem a 94,5 do problema. Esse número é um número só que só vem em laboratório, em centros de pesquisa. E a gente estava achando esse número num processo industrial. Uma vez achado, e aí eu volto a chamar a atenção de você como Master Black Belt, sua função não é achar o R² ajustado. Na faculdade, utiliza-se estatística como fim. Para você ir num projeto, você utiliza estatística como meio. Você acha esse valor para balancear a sua equação e fazer com que qual patamar que cada variável tem que trabalhar para que eu consiga atingir a minha meta proposta dentro daquele cenário que foi calculado. Isso é modelagem. E não congelar fatores, né? E aí começamos a estudar mais a fundo esse trabalho através de estudos de correlação. Fator de resposta, variável A. Fator de resposta, variável B. Fator de resposta, cenário A. Fator de resposta, enfim. Planilha de correlação com 32 variáveis. Para quem faz estatística na prática, sabe que isso é um número muito elevado de variáveis. Lembra que o meu objetivo com o Belt não era, no caso, achar o melhor ponto só, mas criar um modelo matemático aplicável de acordo com que a configuração do reator e das variáveis de processo baseado nos insumos que entravam e nas etapas de produção atingissem as metas que a gente definiu lá no início. E através de uma análise de superfície de resposta, ou seja, um modelo matemático baseado em estudo de superfície de resposta, a gente conseguiu justamente fazer isso. Estabelecer os pontos ótimos, bons e ruins de operação dentro desse reator. Reparem que foi encontrada a região de operação que maximiza a recuperação, que são os pontos vermelhos, no reator e nas colunas de destilação. O que isso quer dizer? Qualquer coisa longe, fora do vermelho, gerava perda. E aí, de certa forma, fica um pouco mais controlável, de forma mais dinâmica, mais fácil, mais direta, o controle do processo. Esse estudo matemático que foi a intenção de eu trazer esse case para vocês. Reparem que a estratégia de projeto é tão importante quanto eu saber aplicar a metodologia. Aqui a gente não viu mapa de processos, a gente não viu Ishikawas, a gente não viu matrizes de priorização e a gente viu modelagem estatística que foi aplicada de forma correta, dando o resultado final esperado pelo Belt. Foi mapeado o processo, né, sabendo como é que funcionava, principalmente essa solicitação, né, para poder estar emergencial, por que estava acontecendo tanta coisa com tão pouco tempo, com pouca previsibilidade, e a partir disso foram levantadas algumas causas, né? Com relação
Por que as coisas estavam sendo solicitadas cada vez com menos previsão, cada vez com menos antecedência? Levantamos algumas causas, tanto para aumento de pacote de viagens, quanto aumento de pacote de viagens, desculpa, tanto aumento de pacote de viagens para outros estados, ou seja, longas distâncias, quanto próximos. E aí, já fomos direto para a ação, uma vez que na nossa matriz de esforço-impacto, todas as causas praticamente foram alocadas naquelas dos quadrantes inferiores, ou seja, ver, agir e prioritários. Não precisa de análise estatística. É um projeto muito mais de estabelecer travas no processo para que fosse controlado e não acontecesse tanta coisa com tanta emergência. Algumas ações, ilustrando o que foi feito, e por último, as políticas que foram criadas. Então, foram criadas políticas de viagens e reembolso de despesas através de solicitação de viagem, solicitação de adiantamento, prestação de contas. Foram criados, desenvolvidos fornecedores com hotéis credenciados, autorização de viagem, relatório semanal de despesa. E aí chama atenção para uma coisa, parecem coisas triviais, coisas básicas hoje em dia, Se a gente levar em consideração que esse projeto foi feito na década de 90, eram coisas que não existiam muito. E talvez, como mensagem, fique aqui a criação dessas políticas, desse desenvolvimento de fornecedores, esse tipo de coisa, ajudou muito nessa empresa também com relação à sua profissionalização e também a aplicação prática em regras de compliance, que não permitia tanta margem para fraudes, etc., esse tipo de coisa. Enfim, é um projeto simples, eu queria trazer para vocês, mostrar aqui no final também só alguns anexos, alguns formulários criados dentro dessas políticas para poder implementar toda essa abordagem mais profissional que a gente queria dar ao processo. Enfim, um projeto simples, mas que deu certo, um projeto que foi atingido as metas e os objetivos traçados.